Vamos lá, pessoal, continuando aí na parte 2, falando sobre lei e graça. Então, o que eu quero dizer para você, e eu vou ler outros contextos bíblicos, mas não vou ficar aqui para não alongar demais o vídeo lendo sempre. De repente vou deixar nas citações aí, né, do YouTube aí, do vídeo, abaixo do vídeo, todas as referências bíblicas sobre isso. E quem quiser também pode me perguntar pelo Facebook, no inbox, que eu vou passando tudo isso para o pessoal. Mas o que eu quero que você entenda é exatamente o seguinte: existe um comportamento cristão, vamos dizer assim, ou do povo escolhido, do povo judeu, do povo de Deus, antes de Cristo, e um comportamento baseado no que a Bíblia diz depois de Cristo. Antes de Cristo nós vivíamos o quê? Pela lei. Então, na lei, você não tinha a salvação garantida simplesmente por um ato de fé. Você tinha a sua salvação garantida por um ato de obediência e sacrifício. Por isso, toda vez, se você examinar lá, e eu vou deixar referências sobre isso também, se você examinar a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que há muitos casos onde, para cada tipo de pecado cometido, havia um sacrifício. Se oferecia uma rolinha, se oferecia um pombo, se oferecia um cabrito, se oferecia um carneiro, se oferecia um boi. E hoje você vê que muitas religiões, por uma falta de leitura da Bíblia, ainda continuam com essas práticas. Não estou aqui condenando a religião de ninguém, mas querendo mostrar até para essas pessoas que existe, na realidade, em Cristo Jesus, uma nova maneira de você obter a sua salvação. E como nós lemos lá em Efésios 2, salvos pela graça. Quando você é salvo pela graça, você é salvo de graça. Você não precisa fazer sacrifício nenhum. Você não precisa dar nada. Você não precisa oferecer nada. Você precisa apenas crer. Porque lá diz, nós somos salvos mediante a fé. E diz também que isso não vem de nós, diz não vem de vós, isso é o dom de Deus dado, né, a você. Eu vou até ler aqui de novo, em Efésios 2:8, para você prestar bem atenção no finalzinho, que diz assim, ó, pois somos feitura sua, ou seja, feitos de Deus, criados em Cristo, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós vimos, por isso que você pode dizer que ninguém é justificado por obras, e nós vamos ver isso aí depois com mais detalhes no livro de Tiago, que relata muito bem, de forma maravilhosa, esse contexto, que às vezes as pessoas pensam que fazer caridade, fazer boas obras, fazer boas ações, é que vai levar ela a ser reconhecida por Deus ou ter a sua salvação em Deus, em Cristo Jesus. Mas lá diz assim, nós não somos salvos por essas obras. Mas essas obras que você pratica foram obras preparadas por Deus para que você, que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, você andasse nela. Então o mérito todo é de quem? O mérito é de Deus. O mérito não é seu, o mérito não é meu. E isso que muitas vezes as pessoas confundem quando falam ou pregam que você deve viver uma vida em santidade, que você deve viver uma vida reta diante de Deus, e acham que a santidade é você mostrar para os outros que a sua atitude é correta em atos que muitas vezes não demonstram aquilo que está verdadeiramente dentro do teu coração. Porque quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe-o única e exclusivamente por um ato de fé que o próprio Deus implantou no seu coração. Então, até a fé que você tem é mérito de Deus, não é mérito seu. Se você crê, é mérito de Deus. Se você pede a Deus para ter mais fé e você crê mais e mais na palavra de Deus, nas promessas de Deus,
e no poder de Deus e na salvação através da fé em Jesus Cristo, isso é mérito de Deus. Por isso que a palavra fala que toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Senhor Jesus. E quando nós estudamos mais detalhadamente esses aspectos que diferem a lei da graça, o antes de Cristo e o depois de Cristo, você vai verificar que muitas coisas que se praticam hoje dentro das religiões, das denominações, das seitas religiosas, são coisas que ficaram para trás, que Cristo aboliu através do seu sacrifício na cruz. E nós temos amplamente, dentro da palavra de Deus, explicações sobre isso. E quem foi o grande detentor deste conhecimento, que divulgou esse conhecimento e que lutou e que escreveu muito sobre esse conhecimento? Foi o apóstolo Paulo, que através dessa conversão que ele teve instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lhe caíram, as escamas dos olhos, e ele passou a entender perfeitamente, de forma espiritual, o que significava tudo aquilo que estava escrito lá no Pentateuco, nas escrituras do Antigo Testamento, que revelavam uma verdade da palavra de Deus através da vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo perfeito que seria oferecido, e por isso que nós não precisamos oferecer mais sacrifício nenhum. E a palavra de Deus diz sobre isso, que ele quer louvores a Deus e não sacrifícios desnecessários, porque um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, um sacrifício que não precisa ser repetido foi oferecido, que foi o Cordeiro, que era Jesus Cristo, foi imolado, teve o seu sangue derramado. E quando você recebe de Deus a fé em seu coração, para crer que esse Cordeiro perfeito foi oferecido em seu favor, em favor dos seus pecados, você cai na real. Você passa a entender que você não é nada, que você não fez nada, que você não tem merecimento algum, porque Ele é que fez tudo. Ele que se sacrificou, Ele que subiu à cruz, Ele que sofreu, Ele que recebeu aquela coroa de espinhos, Ele que foi transpassado por aquela espada, Ele que teve o seu sangue derramado. Cabe a você crer ou não crer. Se você não crer, é um direito seu, é um direito para você que é ateu, que é agnóstico, que não tem religião nenhuma, que não professa nenhuma fé. Mas para você que professa, que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que crê que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é, para algumas religiões, até um profeta, você tem que entender que há até uma diferença, o que muitas religiões também confundem as pessoas, achando que Jesus Cristo foi um simples profeta enviado de Deus, que fez um sacrifício por amor de uma humanidade de uma forma simples, como qualquer homem faria. Mas não. A palavra de Deus ensina, e o apóstolo Paulo, por isso que nós vamos falar muito das cartas de Paulo e de tudo que Paulo ensinou, porque Paulo, até com os discípulos de Jesus Cristo, principalmente com Pedro, eu escrevi já sobre isso, numa postagem no Facebook, eu vou deixar também a referência a respeito disso, contendeu com Paulo, que Paulo, sendo judeu, e a palavra de Deus no Antigo Testamento fala que viria o rei dos judeus, e os judeus acreditando nisso, achando que Jesus Cristo viria só para eles, queria pregar um evangelho, mesmo tendo vivido com Jesus, onde todo mundo teria que se tornar judeu, fazendo o quê? O que o judeu faz? Ele faz a circuncisão, que é a retirada, da pele ali do prepúcio, que hoje seria o que a gente chama da operação de fimose, e o judeu tem isso como prática para se declarar judeu, e além de outras práticas. Então Pedro também achava que todo aquele que quisesse receber Jesus Cristo, que era rei dos judeus, deveria ser circuncidado, não poderia comer determinados alimentos que a lei determinava que o judeu não comeria, porque eram alimentos impuros. E houve
aí uma contenda com Paulo, inclusive em relação a isso, que Paulo ia nos locais pregar sobre a graça de Deus, sobre o arrependimento e a remissão de pecados através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, e Pedro algumas vezes até contradisse isso, querendo colocar na cabeça das pessoas que haveria uma necessidade de uma conversão ao judaísmo para que a pessoa recebesse Cristo. E até eles naquela época contenderam através disso, e Paulo amplamente discorre nas suas cartas sobre o porquê que não há mais necessidade de se fazer o sacrifício antigo, uma vez que um sacrifício novo e perfeito tinha sido instituído através de Jesus Cristo. Então, algumas coisas nós vamos falar aqui que vão causar uma repercussão grande naquilo que você entende. Não é necessário batismo em águas para que alguém seja salvo. Não é necessário que você simplesmente seja aquela pessoa que pratique boas obras para que seja salvo. Isso é consequência da sua transformação. Não é as boas obras que te levam a ser salvo em Cristo Jesus. É justamente o ser salvo em Cristo Jesus e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receber de graça a salvação através do derramamento do sangue de Jesus na sua vida que vai te levar a ter toda uma mudança de vida, assim como Paulo falou certa vez, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, você muda, você se transforma. Então não é necessário nenhum batismo, nenhuma crisma, nenhuma confissão, nem pública, porque você vê que o ladrão da cruz, né, ele foi lá na cruz e confessou que Jesus Cristo era o Senhor, um confessou e o outro não, e não fala nada na Bíblia que ele foi batizado em águas. O apóstolo João Batista, ele pregava que arrependei-vos, né? Era necessário um arrependimento e um batismo para o quê? Para uma confissão de pecados. O batismo de João era um batismo de arrependimento. E aí existe uma grande diferença. E aí Jesus Cristo ainda estava ainda sendo preparado para o seu ministério e até já iniciando o seu ministério enquanto João falava. Arrependei-vos. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era necessário se arrepender ainda seguindo os preceitos da lei, porque Jesus Cristo veio, como ele mesmo disse, cumprir a lei. Ele não veio abolir, ele veio cumprir porque nós não poderíamos cumprir. Ele veio ser o cordeiro oferecido porque nós não poderíamos oferecer nenhum sacrifício que fosse perfeito. Ele veio cumprir toda a lei porque jamais nós iríamos cumprir. Então toda vez nós voltaríamos ao pecado. O batismo de João era um batismo onde as pessoas se arrependiam e ofereciam sacrifício que ainda estavam segundo a lei para que os seus pecados fossem perdoados. Depois da morte de Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós receberíamos o quê? Um batismo do Espírito Santo, tanto que depois da ascensão de Jesus Cristo, como Pedro faz uma pregação, onde cerca de 3.000 a 5.000 pessoas, elas receberam a salvação, receberam a palavra da verdade, receberam essa fé que nós lemos em Efésios, que Deus deu a ela. Muitos falaram em línguas como uma confirmação do batismo com o Espírito Santo, não que isso seja necessário, nós vamos falar sobre isso também, mas recebendo principalmente o dom da fé através do Espírito, elas a partir daí já eram salvas. Se todos morressem, mesmo sem passar por águas, já seriam salvas em Jesus Cristo. Porque através de Jesus Cristo nós recebemos
um batismo e uma salvação pela fé que causa uma remissão dos pecados. E essa remissão acontece quando? Quando você recebe Jesus Cristo. Seus pecados de ontem, de hoje e de amanhã já estão remidos em Cristo Jesus, já estão apagados e Deus não toma mais conhecimento deles. Não é necessário mais nenhum sacrifício, nenhum batismo, nenhuma oferenda para que você tenha a sua salvação.